Pessoal, vamos então continuar com a nossa tabela de distribuição de frequência. Nós já falamos sobre as classes, né, a quantidade de classes que a gente precisa ter. A gente calculou usando a regra de Sturges. Nós já fizemos a divisão dos nossos intervalos aqui, dos nossos limites superiores e inferiores de cada uma das nossas classes e calculamos o ponto médio de cada uma delas. Já contamos a frequência absoluta, né, de cada uma das classes dentro da nossa tabela aqui, dentro do nosso hall, né, organizado aqui, né, nossa tabela organizada, né, que a gente chamou de hall. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das outras frequências, né? A frequência relativa, a gente começa agora. A frequência relativa, ela é um número relativo, né, ao total, né? Como se fosse um percentual, só que, na verdade, ele é com o total 1. Então, como que a gente faz essa frequência relativa? Tem a formulinha dela aqui, mas a nossa frequência relativa, ela é a razão entre a frequência simples e a frequência total, tá? Que é o N. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um daqueles intervalos, né? Pegar a frequência deles, a frequência absoluta, e dividir, no caso, pelo nosso número de dados, que é 80, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 4 dividido por 80, tá? Então, a gente vai fazer 4 dividido por 80, a gente vai conseguir 0,05. 12 dividido por 80, 0,15. 16 dividido por 80, 0,20. 18 dividido por 80, 0,22. 19 dividido por 80 dá 0,24, tá? O 8 dividido por 80, né, é o 0,10. E o 3 dividido por 80, que é o 0,04, tá? Então, trabalhando corretamente com as aproximações, os números aproximados de forma correta, a gente tem aqui, deixa eu arrumar isso aqui, colocar um 0 direitinho, a gente tem que o somatório das frequências relativas é 1, tá? Então, se a gente estivesse fazendo aqui, né, como porcentagem, daria 100, tá? Então, a nossa frequência relativa, ela tem aqui, né, relacionado aqui é o total dela, a soma, o somatório dela dá 1. Bom, agora a gente vai falar das frequências acumuladas. Cada uma dessas frequências, a frequência absoluta e a frequência relativa, tem a sua acumulada. Então, aqui tem a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Vamos começar pela frequência absoluta. Percebam que a frequência absoluta é Fzinho, F minúsculo I, ok? Aqui a frequência acumulada, ela vai ser o F maiúsculo I, tá? O mesmo raciocínio. A frequência relativa é Finho R, a frequência relativa acumulada é o F maiúsculo R, tá? Então, como que é? A gente vai, aqui, a ideia é ir acumulando as frequências. Então, por exemplo, ele começa com acúmulo 0, mas entrou 4 aqui de frequência absoluta, então, aqui, a minha frequência acumulada é 4, tá? Na próxima linha, entraram outros 12. Então, quer dizer que a minha frequência acumulada era 4 mais 12, 16. Tá vendo? Ele vai somando, né? Quem entra na segunda? O somatório da primeira mais a segunda, tá? Quem vai entrar aqui, né, na terceira? Vai ser o somatório que eu já tenho acumulado mais a terceira, a frequência da terceira classe aqui. Então, vai ser os 16 que eu já tenho acumulado, mais os 16 da terceira classe, que vai dar os meus 32, tá? Quem vai ser a minha frequência acumulada aqui? A frequência acumulada 4 vai ser o 32, que já está acumulado, mais os 18 que entraram agora. Então, vai ser os meus 50. Tá vendo? Então, ele vai acumulando, né? Ele vai guardando. Enquanto a frequência absoluta só vai contando quanto tem em cada classe,
a frequência absoluta acumulada, ela vai acumulando aqui, no sentido de que vai guardando o resultado anterior e só vai somando cada uma das novas frequências. Então, 50 mais os 19 que entrou aqui na quinta classe, 69. Mais os 8 que entraram agora, 77. E mais os 3 da última classe, completa os 80. Faz sentido, não é? A gente vai acumulando as frequências, então quer dizer que quando eu somar a última classe, eu tenho que completar o meu número de dados, tá certo? Com a frequência relativa acumulada, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, tá? Só que agora usando as frequências relativas. Então, aqui na minha primeira classe, a minha frequência acumulada é o 0,05, tá? Então, ele fica guardadinho aqui, vou somar com o próximo dado, que é 0,15, certo? Então, 0,05 mais 0,15, eu fico aqui com a minha frequência acumulada 0,20, tá? Está acumulada em 0,20, entra mais 0,20 aqui, eu fico com um acúmulo de 0,40, tá? Eu vou somando, né? Eu vou acumulando as novas frequências relativas a cada classe. Então, tenho 0,40, entrou outro 0,22, então fica 0,62. Meu 0,62 acumulado com mais o 0,24 da minha quinta classe vai para 0,86. Com o 0,10 da sexta classe, 0,96. Opa, deixa eu corrigir aqui. 0,96. Com mais o 0,4, eu completo aqui, então, o 1, né? Que é o total. Aí, né, o 1 é o 1 todo, né? O 1 inteiro. Tá, gente? Então, essa daqui é uma tabela de distribuição de frequência que foi construída a partir desse rol aqui, tá? Lembrando, então, qual foi o nosso percurso aqui nessa aula, tá? Nós começamos, então, com uma tabela primitiva de uma pesquisa, tá? Onde 80 pacientes haviam sido pesquisados sobre a sua altura, tá? Gerando aqui os nossos dados brutos, né? Foi colocado num programa de planilha e foi organizado, conseguimos aqui o nosso rol, né? Organizado, então, a nossa tabela em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. A partir daí, a gente estudou os elementos da distribuição de frequência na prática, tá? Nós calculamos pela regra de Sturges, tá falado aqui, colocada aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Colocamos sobre a nossa regra de Sturges e a gente calculou que com N, um número de dados igual a 80, nós conseguimos 7 classes, tá? Organizamos, então, o limite inferior e superior lá, total, da amplitude total da nossa distribuição. Nós colocamos, então, ela indo de 1,55 até 1,90 para garantir que todos os nossos dados estivessem ali, né? E conseguimos, então, uma amplitude total da nossa distribuição de 0,35. Dividido pelas 7 classes, vimos, então, que a amplitude de cada um dos intervalos seria de 5 centímetros, tá? Bom, foi falado também aqui que a amplitude amostral, ela é a amplitude da amostra, né? Então, no nosso caso, o nosso menor dado era amplitude amostral, o nosso maior dado era 1,89 e o nosso menor dado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha lá, o maior dado é 1,89, o menor dado 1,56, menos 1,56, né? Então, aqui a nossa amplitude amostral era 0,33, tá? Ou seja, né, a nossa amplitude total, ela ficou um pouco maior, por quê? Porque nós arredondamos ali os dois extremos, né?
para garantir ali que todos estivessem dentro aí do nosso intervalo, tá? É interessante que a diferença entre a amplitude total e a amplitude amostral seja o mínimo possível, né? Para nossas classes ficarem aí o mais justas possíveis. Dentro de cada um dos nossos intervalos, nós calculamos o ponto médio, fazendo o limite inferior dele mais o limite superior dividido por 2, tá? Somamos, então, a frequência simples, né, ou frequência absoluta, né? Nós contamos, então, em cada um dos intervalos, qual era a frequência, né, que aparecia aqueles dados, quantos dados de dentro daquele intervalo apareciam. Calculamos as frequências relativas, fazendo cada uma das frequências absolutas divididas por 80. Por que 80? Porque o número de dados que a gente tem ali na nossa tabela era 80. Fizemos as frequências acumuladas, né? A gente fez, então, isso aqui tudo na prática e conseguimos essa nossa tabela aqui, tá bom? Tá bom, era isso, tá? Os dados, os principais elementos da tabela da distribuição de frequência foram apresentados nessas duas aulas, né? E até mais, pessoal.